Adriane Galisteu reage após ser citada por Xuxa, deselegante. Isso foi antigo, né? Também é antigo, ressuscitaram, né? A Xuxa tá tirando lá os mortos do baú e ressuscitando histórias. E aí foram lá e pegaram essa história da Galisteu, que também é uma entrevista, mas uma entrevista pertinente para o momento. Eu acho que foi legal pegarem isso, até porque estão falando muito dessa história da Xuxa com o Ayrton Senna, foram atrás do que a Galisteu acha disso. O que você está achando disso tudo? Da opinião da Galisteu da Xuxa, de tudo que está acontecendo, Xuxa Marlene, que tá esse rebu absurdo. Eu imaginava que a Xuxa, quando fosse contar a história dela, ela ia bater em pontos muito polêmicos e coisas que ela nunca tinha falado. Mas eu não imaginei que ela tivesse um rancor e um ranço tão grande da Marlene Matos. Eu achei que talvez a relação não ficou boa mesmo, terminou, azedou, como vários casamentos acabam. E eu, de verdade, sou bem sincera, Felipe, eu acho muito louco quando o famoso termina um casamento e fala, ai, fica amizade e posa pra foto. É tão difícil gente que se dá bem com o ex. Eu acho até civilizado, mas ninguém ama o ex de, eu frequento a gente joga, se a gente pudesse, a gente jogava num tanque de ácido, É difícil, porque tem muita dor envolvida, você teve muito amor por aquela pessoa. De você falar, eu quero que você seja feliz, mentira. Mentira, você quer que a pessoa pague cada gota de sofrimento. Que ela sinta falta de você em cada minuto da existência dela. Eu quero que você seja feliz. Fica amizade, fica nada, fica o processo. Fica o advogado querendo tirar suas coisas. É isso que fica. E eles pegam aquele comunicado padrão e mandam para todas as separações, né? Fica o respeito. Eu achava que a Xuxa Marlene tinha um azedado mesmo. Mas não nesse nível, de, cárcere privado, ela acabou com a minha vida, ela controlava tudo, ela me prendia, ela não deixava eu namorar, ela não deixava eu fazer... Como que tinha grampeado meus telefones, meus telefones, controlava as pessoas que eu era amiga, ela que mandava comer, eu deveria sentar, o que eu deveria comer, com quem eu deveria falar. Caramba, ela foi uma marionete o tempo todo e só agora é que... toda essa dor saiu, assim, sabe? Pois é, olha só. E após as falas de Xuxa Meneghel sobre o relacionamento com Ayrton Senna repercutirem nas redes sociais, pessoal, nos últimos dias, os internautas resgataram uma entrevista antiga em que Adriane Galisteu falava o que achou da Rainha dos Baixinhos ter dito sobre reencontrar o piloto da Fórmula 1, mesmo ele comprometido com ela na época. Abre aspas, mesmo sabendo que ele estava namorando, não me magoou, mas achei que ela foi deselegante. Acho que uma mulher que a vida toda se preocupou com exemplos não deu um bom exemplo. É a mesma coisa se ela começar a namorar e eu ir atrás do namorado dela. Não acho justo com tantos homens por aí. Aí vem aquela questão da sororidade. Eu acho que é uma puta de uma hipocrisia, sabe? Aquela história toda da sororidade, porque tem que ser sororidade. Você sabe o que me chama a atenção nessa história da Xuxa e que eu vim pensando isso depois, assim, que eu li e vi ela falando e tal? A impressão que eu tenho é que até essa história da Xuxa, ela é um pouco machista, porque fica a ideia de que ela iria atrás do Ayrton, mesmo o Ayrton estando com a Adriane, e que o Ayrton ia largar a Adriane na cabeça dela para ficar com ela. Então, isso é pensamento de homem? Para mim é um pensamento do Adriane era para brincar e a Xuxa era mulher para casar, a amiga da família, a que a família gostava, Sei. que aprovava, que o público aprovava, digna da altura dele, entendeu? Na cabeça dela e de algumas pessoas. Eu tenho certeza que tem gente que pensa isso. E é uma visão machista, é uma visão triste. Sabe a mulher para você aproveitar e a mulher para você casar? Sim. A visão mais escrota. Como também tem o homem que você aproveita e outro que você casa. Sabe? O que você guardou ali pra casar e o que você... É a visão mais escrota do mundo. É horrível, mulher. A gente tem que ser feliz. Não tem essa da mulher pra isso, a mulher pra aquilo, o homem pra isso. Mas na cabeça, talvez, da Xuxa tivesse. Ela era a mulher pra ele casar, pra ele passar a vida toda. Então ela iria atrás dele. Eu pensei isso. Eu não sei se ela pensava isso de verdade, mas eu achei tão triste. Triste e deselegante. A Adriane falou a palavra certa.
Não vai atrás E ela do cara. continua, né? Porque ela, abre aspas, foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de 2 anos. Não entrei no meio de nada, achei feio. Uma mulher que se preocupa tanto com a imagem, de repente sai para falar umas coisas dessas. Não me comovi em nada e achei mega deselegante. E ela tem razão. Ela tem razão. Ela tem razão. Alguém fala pra ela, eu vou atrás do seu marido, eu vou atrás do seu namorado. Não, não é isso. E a Xuxa tem uma filha, não é exemplo. Isso não é legal você falar, tudo por um amor. Beleza, eu até entendo as razões da Xuxa. Talvez ele fosse realmente o amor da vida dela. E ela, na cabeça dela, achava que em algum lugar... E mais uma vez, que eu acho que o que eu percebo e o que eu tô assistindo no documentário, a Xuxa não banca muito as histórias para ela. É sempre a Marlene mais uma vez me prejudicou. Então, a culpa é sempre do outro, né? Mas nisso tudo, alguém ganhava alguma coisa com isso, né? Ela ganhou bastante, né? A Xuxa se tornou o que ela se tornou, não só por conta do sucesso dela, pelo conjunto da obra. Uma pessoa, às vezes, é talentosíssima e ela não tem o degrau certo. Ela não tem a pessoa que abre a porta certa, ela não tem aquela pessoa que diga, olha, vá pela direita e não pela esquerda. Porque talvez ela vá pela esquerda e aquele sucesso, desapareça. Você imagina o que era a Marlene Matos? Você imagina o que era a Xuxa, mais aquele monte de menina junto? Não, devia ser uma loucura, era enlouquecedor. né? Tinha que ter alguém de pulso firme ali. Claro, veja bem, não dá para ser conivente com nenhum tipo de violência que a pessoa pratique contra a violência psicológica. A gente não é a favor de uma pessoa entrar na sua mente e aterrorizar, como a Xuxa fala que a Marlene fez. Mas será que foi só isso mesmo? Será que a Marlene não deu nada de legal e de bom e de transformador para a Xuxa, para que ela se tornasse a Xuxa? Não sei. Eu acho muito... E essa história da Galisteu me chama a atenção, porque a Xuxa vai falando, metralhadora. E você vê que ela passou por cima de muita gente também, como a da Adriane. Entendeu? E é engraçado porque... Bom, deixa eu terminar de ler aqui, olha. Bom, abre aspas. Foi ela que terminou com ele. Não, não, já li aqui. Talvez ela fosse. Mas um pouco tarde, né, amiga? A Galisteu dizendo. Sempre respeitei muito as relações das pessoas. Ela tem uma filha. Será que é legal para ela isso? Corra atrás de uma pessoa, mesmo que essa pessoa esteja casada ou namorando, não é um belo exemplo. A gente tem que entender e saber respeitar os nossos limites. Entender que, às vezes, a gente faz escolhas erradas na vida. Essa história é triste, Felipe. Você lembra do velório do Ayrton Senna? Eu lembro. A Xuxa na primeira fileira com a família. Tratada como viúva. E a Adriane sentada nos bancos de trás como uma mortal. O que eu sei é que ela não tinha dinheiro nem para voltar da Europa. Alguém da equipe pagou. Foi o Braguinha. O Braguinha, que era o amigo deles lá de Portugal. Ela não tinha dinheiro para voltar da Europa. Foi. E os amigos mais próximos, pelo menos que eu vejo, que falam, o próprio Galvão Bueno, as pessoas, que ele era completamente apaixonado pela Adriane. Que ele queria se casar com ela, ele falava para todo mundo que ele tinha achado a mulher da vida dele. Eu não acho que um cara que nem o Ayrton Senna namora com alguém e fica lá vivendo casadinho com a pessoa porque não tem nada para fazer. Ele realmente devia gostar dela. E a família deveria respeitar isso, né? É isso. Por mais que fosse amiga da Xuxa, não tinha problema a família ser amiga da ex, não tem problema isso. Mas que não trate a outra que nem um lixo. Claro, porque daí você pega e simplesmente fica jogando os outros na fogueira. E uma pessoa também que não me desce, que tá entalada assim comigo, realmente é a questão da própria Mayra Card, sabe? Porque é uma mulher que vai pra internet, e eu volto a dizer, grita por sororidade, porque nós, mulheres, a gente tem que se unir, a gente tem que defender. Pega uma mulher, tanto, né? pega uma mulher e joga na Cova dos Leões, como ela fez com a Sofia. A Sofia errou, beleza, tá tudo certo, foi lá, pediu desculpa. Sabe, não simplesmente jogar a menina aos leões, sabe? Como quem diz, o povo, eu sou Pilatos, e o povo vai decidir se você vai ser crucificada ou não. Cruel, né? Cruel, né? Cruel.
É o que você falou, E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esses exemplos, né, que pedem a tal da sororidade, que ficam falando, que não sei o quê. Será que elas estão fazendo a lição de casa? Será que realmente elas estão sendo assim com as outras mulheres? Será que elas sabem o que é sororidade? Talvez, só né? quando é do lado dela, né? Então, isso, eu achei isso tão descomunal, sabe, Não, Keila? é triste. E você pega, às vezes, e fica uma coisa muito desigual, porque quando você pega uma influencer que tem milhões de seguidores, não vai ser uma pedra, vão ser muitas pedras que vão ser atiradas, porque aquela pessoa tem uma força gigante. É como você brigar com a Virgínia, ou como você briga, entendeu? Vem uma avalanche em cima de você. E as pessoas, os réis mortais, não estão prontos para aceitar ou para assimilar a pedrada.